Olá, mais uma vez juntos para refletirmos sobre a história e a ação de Deus na nossa vida, a ação de Deus na nossa história, a partir da história de Moisés, que se encontra no livro de Êxodo, a partir do seu capítulo 2, os versos 1 adiante. Bem, Moisés agora está numa outra etapa, teve a sua vida livrada da morte, teve a oportunidade de crescer no palácio, estudar em boas escolas, porém com uma noção. Moisés conhecia a sua origem, Moisés conhecia o seu verdadeiro povo, e isso era muito importante, e ele tinha noção disso. Bom é sabermos de onde é a nossa origem, como começou a nossa história, termos o que contar. Bem, Moisés sabia que era nascido em um povo em que estava condenado à morte. Porém, Deus os resgata e coloca entre os poderosos da sua época. Agora é uma outra época. Moisés já moço, Moisés já crescido, conhecedor de sua história, vai visitar o seu povo e chega lá e encontra uma cena chocante. Um dos egípcios estava espancando seus compatriotas e isso deixou ele muito triste, muito angustiado. E ao mesmo tempo fez-lhe encontrar um propósito, ou o propósito da sua vida, ou o propósito que Deus preservou ele em vida. Desse momento ele toma uma iniciativa, vai de encontro a esse egípcio e confronta ele. E ele estava tão emotivo, tão levado às emoções que matou esse egípcio. Bem, ele teve que esconder esse corpo, porque tocar no egípcio era uma coisa terrível para qualquer pessoa, não se podia fazer isso. Então ele esconde aquele corpo, sai e volta no outro dia e encontra aqueles mesmos amigos, mesmos irmãos de pátria, brigando entre si. E Moisés tenta resolver o problema. A partir daquele sentimento que ele tinha um propósito no meio do seu povo, de dar um novo rumo ao seu povo. Mas o que ele recebe não era bem o que ele esperava. Ele não recebeu receptividade, ele não foi compreendido. Na verdade, a palavra que ele recebeu é: quem te colocou como juiz dos nossos? E o pior de tudo, ele disse: será que você fará com a gente como fez com aquele egípcio, matou ele? Bem, esse momento Moisés perde o chão, porque parecia que o propósito da sua vida que ele tinha encontrado tinha ido de água abaixo. Ele ficou sem rumo, sem chão, e talvez o pensamento dele: o que deu de errado? Eu estava tentando simplesmente fazer o correto. O que aconteceu de errado nesse momento? Bem, deixa eu te dizer o que acontece de errado. Tudo que é feito de forma errada não dará o fruto correto. Para proteger os seus, Moisés infringiu uma lei egípcia. Ele cometeu um crime, matou um homem. E isso não tinha como resultar um bom fruto. O pior de tudo foi que Moisés, por causa disso, não se viu aceito nem pelo seu povo. O único meio ou a única solução para ele era fugir, se esconder, abandonar não só o seu povo, que não recebeu, mas o rejeitou, mas como a nação que tinha acolhido ele. Bem, isso é muito sério, por quê? Porque nós temos que pensar sobre os nossos atos, por quais motivos eles são movidos. O que faz com que tomamos algumas iniciativas? As nossas iniciativas são válidas, sim, para crescimento, para propósito, mas quando alguma coisa dá de errado, isso tem que nos levar a uma reflexão para tentarmos entender onde que erramos para poder assim consertar. Bem, não tem como acertarmos infringindo princípios, leis, sendo contrário àquilo que rege
toda uma organização. Por mais que pareça bom, nós temos que saber agir, ter iniciativa dentro de princípios. Permita-me te dar uma chave muito importante para a sua vida. Toda vez que você se submete a um princípio, toda vez que você obedece um princípio, você está debaixo da bênção daquele princípio. Porém, toda vez que você erra nesse princípio, além de você perder a bênção dele, você fica com a consequência do erro. Foi a única coisa que Moisés tinha. Ele teve que fugir, se esconder. Porque essa é a única solução que buscamos quando erramos, quando fracassamos no nosso propósito, quando não achamos resposta que nos dará livramento para um efeito ou um juízo certo. Moisés teve que se esconder. Conta a Bíblia Sagrada que ele foi em direção a Midian. E lá encontrou, num pequeno poço, num lugar, algumas mulheres dando água de beber suas ovelhas, mas alguns homens vieram ali e tiraram delas o lugar, mas Moisés, movido mais uma vez pela sua emoção, foi de encontro e defendeu-as. Bem, aquelas moças foram logo, correram e contaram ao seu pai Jetro, que logo mandou chamar a Moisés. E ali ele foi recebido e encontrou um lugar de refúgio. Encontrou um lugar onde ele foi reconhecido por causa do seu feito. Um lugar em que ele tinha um novo recomeço, uma nova família. Moisés casou com a filha de Jetro e assim pôde constituir, recomeçar a sua história em Midian. Bem, parece que a história está muito bonita até aqui. Depois de uma maré de fracassos, uma maré de desilusões, uma maré de sentimentos de derrota, ele encontrar um novo rumo. Não era bem assim. Aquele lugar que ele foi reconhecido, que ele se refugiou, que ele constituiu uma nova família, não fazia exatamente se sentir bem. Talvez ele se sentia deslocado. E como você pode até me perguntar, como você pode dizer essa afirmativa? Bem, o primeiro filho de Moisés, ele deu o nome de Gerson. Você sabe o que quer dizer Gerson? Gerson quer dizer peregrino em terra estranha. Era assim que era o sentimento de Moisés, apesar de toda a conquista que ele conseguiu naquele lugar. Ele se sentia uma pessoa deslocada da sua história, deslocado do lugar que ele realmente gostaria de estar. O nome de seu filho revelava, na verdade, o seu sentimento que ele estava tentando sufocar. Bem, como todo problema, nós temos o costume de nos conformar com a nossa situação. Apesar de tudo isso, apesar do seu sentimento, Moisés se conformou. As suas iniciativas não o ajudaram muito. Apesar da sua nova história, Moisés não conseguia ainda sentir exatamente onde ele deveria estar. Bem, talvez seja o seu sentimento hoje. Você fez muita tentativa para algumas coisas, para reconstruir seu casamento, para reconstruir sua família, para reconstruir negócios. E por causa de muitos deslizes e erros cometidos por causa de princípios que foram desobedecidos, você se encontrou numa maré de fracasso, uma maré de desânimo, uma maré de derrotas. E a única coisa que se pode fazer agora é procurar um refúgio no lugar que pelo menos a gente pode descansar de toda essa preocupação. O problema é que quando a gente faz isso, não é exatamente o que queríamos. A fuga, refugiar-se em um lugar, não é exatamente o correto a fazer. Porque sempre vai haver uma mente no nosso inconsciente que a gente diariamente vai tentar apagar ou calar ela dizendo: esse não é o seu lugar. Essa não é a sua história. Isso não é o que você deveria estar fazendo. Bem, esse era o sentimento de Moisés. Esse é o seu sentimento? Por muitas das vezes esse foi o meu sentimento.
por tentar coisas e não darem certo. Errar. Mas o bom de errar é que quando você tentar mais uma vez, você sabe onde errou e pode usar isso a seu favor, mesmo construindo uma nova história. Não abandone a sua história, não abandone seus princípios, não fique escondido, não fique com esse sentimento sufocado dentro do seu coração. Já fiz muito isso. Isso era sofrido, era sorrir com o coração despedaçado de tristeza por querer uma história que na verdade eu não conseguia. Porém, por mais que a gente consegue alguma coisa paralela, por causa do nosso conformismo, porque nos conformamos, ainda não está bom. Bem, a iniciativa de Moisés não foi a das melhores, apesar de ele ter um período de descanso. Porém, há alguém que pode fazer alguma coisa por nossas vidas, pode nos colocar no lugar e no rumo certo. Deus, Ele sempre está nos olhando. Ele sempre está olhando cada decisão nossa. Ele sempre está olhando cada passo nosso. Não interfere nelas enquanto não acessamos a Ele. Ele permite-nos errar. Mas não se preocupe. Mesmo que Ele permita-nos errar, Ele sabe como consertar a nossa história. Ele sabe como nos dirigir para um novo caminho, ou para o caminho que deveríamos estar. Ele sabe e Ele tem poder para aquele propósito que Ele já tinha colocado no coração de Moisés ser feito da maneira certa e da maneira correta. Deus pode realizar todo o desejo que Ele mesmo implantou no seu coração, sonhos, porque Ele tem poder para fazer isso da maneira correta, da maneira certa. Mas para isso, temos que ter um encontro com Deus e temos que deixar que Ele tome as iniciativas que Ele quer para a nossa vida. E a partir daqui, eu vou marcar um novo encontro com vocês para a continuação dessa mensagem. Se ela alcançou seu coração, compartilhe com uma pessoa, inscreva-se no canal e dá um joinha para a gente continuar aqui, levando mensagem de bênção para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Permita que eu faça uma oração para a sua vida. Pai amado, eu oro por essa pessoa que está assistindo. Deus, eu oro para que o Senhor entre mais uma vez na história dela. Talvez por muitas decisões erradas, iniciativas válidas, mas de formas incorretas, essa pessoa se encontrou num lugar que não deveria estar ou não queria estar. Essa é a consequência do erro. Mas de forma nenhuma o Senhor não nos abandona em nossos erros. Na verdade, o Senhor está estendendo as suas mãos para nos levantar. Deus, não nos permita estar num lugar de refúgio conformado com a nossa situação ou com uma história que não é nossa ou para nós. Mas em nome de Jesus, alcança a história dessa pessoa nesta hora. Alcança o casamento dela, os negócios dela, a empresa dela, a vida pessoal e espiritual dela. Deus, cura as enfermidades do corpo e da alma desta pessoa, desta casa, meu Senhor. Alcança com teu Espírito Santo, com o teu poder. Eu abençoo essa vida e decreto em nome de Jesus que o Senhor entra na história dessa pessoa para colocar ela na direção certa, no lugar dela, no lugar do propósito que o Senhor tem para a vida dela, porque o Senhor tem coisas boas e grandes para cada um. Por isso eu oro, abençoo esta vida, este lar, esta família, esta empresa, estes negócios. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima.